tive um gapzinho aí agora na comunicação, mas faz parte, a gente está se adaptando a tudo isso. A gente nem tem todos os equipamentos tecnológicos em casa para fazer com que a aula flua um tanto quanto de uma maneira natural. É por isso que eu já justifico por que eu não estou optando por uma plataforma Zoom ou por algumas outras plataformas que eu sei que outros professores têm utilizado. É por uma questão de acessibilidade. Sei que muitos alunos acabam tendo dificuldade, acabam não participando, então eu prefiro deixar esse material registrado no YouTube. Quem consegue assistir a aula hoje, assiste hoje. Quem quiser postergar para amanhã ou depois, se adaptando aí ao seu tempo, né? Esse tempo que a gente encontra-se em nossas residências. Mas falando dessa questão, né, da rede informal, então hoje tudo que a gente tem dentro do Moodle é formal. A partir do momento que eu uso Zoom, que eu uso WhatsApp, que eu acabo utilizando Hangout, que eu acabo utilizando outras plataformas, né, colaborativas, eu estou falando de redes informais, né? E isso é extremamente interessante a gente parar para pensar. E aí a gente até tem um viés novo, talvez, que é como se fosse um misto de formal com informal. Por exemplo, o YouTube, né? Porque eu dependo de uma plataforma de YouTube para subir o vídeo, para criar o link no EAD para vocês poderem assistir. Então a gente ainda, do que a gente está vivendo hoje, a gente encontra-se aí com algumas redes que talvez fiquem no meio de tudo isso. E aí já fica uma parcela ou até a sugestão de alguém que queira escrever um artigo científico para falar ou para tentar aferir se existem redes que estão no meio ou que às vezes são formais e às vezes são informais diante da minha organização. Mas como eu estava falando para vocês da questão do WhatsApp, essas redes, quando eu utilizo eu posso ter na Uniso um WhatsApp oficial, institucional, que a linha foi comprada inclusive com um CNPJ da Fundação Dom Aguirre ou com um CNPJ da própria Universidade de Sorocaba, mas eu tenho os outros WhatsApps que são particulares, como por exemplo o meu, que muitas vezes a coordenação utiliza do WhatsApp para falar comigo. E isso estão inseridos em canais, né, dentro dessa rede informal. Formal: conjunto de canais e meios de comunicação estabelecidos de forma consciente e deliberada. O que isso significa? Que a alta gestão deliberou, que a alta gestão pensou, que a alta gestão decidiu, né, teve uma decisão e formalizou aquele canal como oficial do meu negócio. E a informal emerge das relações sociais entre as pessoas, lideranças, comissões, trabalhadores que desempenham relevante papel dentro da organização. Enfim, aqui entra, né, a Rádio Peão e outros nichos e guetos que devem ser entendidos pelas relações públicas nesse momento. Nesse entendimento, Margarida Punch fala que é interessante a gente entender os fluxos comunicativos que podem ser descendentes, ascendentes ou horizontal. O primeiro deles, né, descendente ou vertical, liga-se ao processo de informação da cúpula diretiva da organização para os seus colaboradores, os seus empregados, os seus trabalhadores e assim por diante. Então isso significa que a comunicação naquela empresa, ou melhor, naquele canal que eu tô avaliando da minha rede formal, ele é de cima para baixo. Ascendente são as pessoas situadas na posição inferior da estrutura organizacional que enviam à cúpula
suas informações, caixinhas de sugestões, reuniões, consultas, pesquisas de clima organizacional, enfim. Quais os canais e quando que esse fluxo acontece dentro da minha organização. Quando que eu dou oportunidade para que quem será o emissor da mensagem de fato e de direito é algo inverso, que vem de baixo para cima. E por último, que talvez aí o mais desejado hoje, né, nesse momento globalizado, que a própria Kunsch disse no livro dela, Obtendo Resultados em Relações Públicas, é a horizontal, né? A comunicação ocorre no mesmo nível, é a comunicação entre pares e as pessoas situadas em posições hierárquicas semelhantes. É como não se existisse no organograma da minha organização diferença do aspecto comunicacional, né, do aspecto importante, deixar isso claro, do aspecto comunicacional, fosse algo que fluísse, né, tranquilamente, igual para igual. Eu vejo um pouco isso no curso de Relações Públicas. Eu consigo acionar a Mércia a qualquer momento, a Mércia consegue me acionar também, como os alunos conseguem acionar a coordenação do curso em qualquer momento e por e-mail institucional, pelas plataformas, pelo EAD, redes sociais, pessoalmente, enfim. E lógico, sempre, né, na base do respeito, enfim, mas eu vejo um pouco disso dentro da nossa organização. E um quarto viés que é importante trazer para vocês, que a Kunsch coloca no final de tudo, que são fluxos transversal e circular. Se dá em todas as direções, nas mais variadas posições das estruturas ou da arquitetura organizacional, descendente, ascendente e horizontal. Seria um mix de tudo, das três modalidades que a gente passou. Ora é descendente, ora é ascendente, ora é horizontal, e em cada momento vive-se uma situação. Agora é importante que vocês analisarem as redes. Na rede formal, quando que acontece na rede formal, quais são os canais que eu utilizo? Dentro desses canais que eu utilizo, como que acontece a minha comunicação em cada um desses? E aí você vai segmentando, você, por meio dessa metodologia, você vai ter um diagnóstico apurado e encontrar os gaps mencionados pelo nosso professor Paulo Nassar. Meios de comunicação, então, nas organizações. A gente vai lá de canais internos e externos, né? Essa é uma questão importante que a própria Kunsch traz para a gente, que a gente tem meios orais, conversas, diálogos, entrevistas, reuniões e palestras. Meios orais indiretos, que são telefones, rádios, alto-falantes, etc. Meios escritos, cartas circulares, quadro de avisos, panfletos. Meios pictográficos, mapas, diagramas, pinturas, fotografias, desenhos. Meios escritos pictográficos, que são cartazes, gráficos, diplomas. Meios simbólicos, que são as insígnias, bandeiras, luzes, sirenes, etc. Lembrando que insígnias na polícia militar, por exemplo, é para você identificar, né, a patente daquele policial, se ele é cabo, se ele é soldado, se ele é tenente e assim por diante. Meios audiovisuais, vídeos institucionais, TV corporativas, documentários e assim por diante. O que a Kunsch propõe com tudo isso? Que você possa organizar todas essas redes, seja formal ou informal, para que você consiga fazer uma análise. Então você tem hoje uma metodologia, um método para apurar e encontrar as falhas e assim por diante. Importante só deixar uma posição
que a gente tem a auditoria de opinião, que é um levantamento que se faz junto dos públicos, líderes, destacando informações realmente significativas para ver se está sendo correta, se tem alguma coisa de errado ou não. Então, o que significa isso, professor? Tudo que você falou, enfim. Vai pegar a organização, vai classificar em redes, vai ver o que é rede formal, o que é rede informal. Vai colocar todos os meios utilizados. Depois você vai fazer uma análise do fluxo dessa comunicação. Depois, você vai falar se nessas redes, quando que são os meios orais, quando são os meios orais diretos, os meios orais indiretos, os meios escritos, pictográficos e assim. Por quê? Porque aí fica mais fácil de você encontrar onde está a deficiência da comunicação por meio de uma auditoria de opinião, quando você vai e pergunta para um determinado público, né? E aí você vai querer ouvi-lo, né? E aí você até inclusive pode apresentar situações para que ele responda e te ajude a identificar essas falhas. Por último, eu deixo aqui para vocês a auditoria de imagem, né, que se refere à imagem corporativa ou institucional. Tanto a auditoria da opinião, que é você avaliar. Então vamos lá, para que fique claro para os alunos nesse momento. Você pode fazer uma auditoria da comunicação, conforme Paulo Nassar defende, que você vai identificar os gaps. Como? Por meio desses diagnósticos. A auditoria de opinião é nada mais, nada menos do que você entender aquele público segmentado que se relaciona com a sua organização, o que ele pensa ou o que ele entende de fato sobre um conflito, sobre um problema, sobre um novo desafio organizacional. E a auditoria de imagem é você aferir, né, e verificar o que de fato tem prejudicado a imagem da minha organização. Lembrando que essas outras duas auditorias que eu comentei podem contribuir de maneira significativa com a auditoria de imagem. E aí o modelo de Gruning, né, de comunicação em relações públicas, isso eu não vou me aprofundar porque eu sei que a Ana junto ao TCC tem feito isso com vocês, mas é importante a gente firmar, né, que a gente busque de fato, quando a gente está falando em redes, quando a gente está falando em meios e fluxos, acho que isso tem que ter ficado claro para vocês, né? Redes, meios da área da comunicação e fluxos, a gente precisa sonhar que ele aconteça aqui, né, na mão dupla, né, duas mãos, que a compreensão mútua ela se estende pelos grupos, né, e isso a comunicação se equilibra de uma maneira um tanto quanto desejada e adequada para aquilo que a gente vive hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nova dinâmica, espero comentários de vocês, enfim. Eu queria que o pessoal do 5º semestre, que a gente fizesse uma chamadinha, eu e outros 3 alunos representantes de cada grupo, de cada agência, agora que vocês terminarem aí, para a gente dar uma avaliada como é que está a formação das agências, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até sexta-feira!